Gurizada, uma coisa que bastante gente perguntou, como eu tô passando um trabalhinho aqui, resolvi gravar para ajudar bastante gente nessa questão do distribuidor, porque eu já passei trabalho e não achei conteúdo que explicasse todos os detalhes de por que isso aqui incomoda tanto, principalmente no Opala, tá? Vou passar alguns testes para ser feito e algumas coisas para ser verificado visualmente, que são as coisas que costumam incomodar. Então tu precisa de um multímetro na escala de 2000 ohms para te testar a bobina do distribuidor. Ó, essa aqui tá dando 1052, 1050 ali. Tá, tem que dar de 1000 a 1200. Dando de 1000 a 1200 a bobininha tá boa. Outro teste que tem que ser feito é da carcaça do distribuidor até as perninhas, ó. Não pode dar nada. Se der alguma variação, quer dizer que a bobina está em curto e por algum motivo está aterrando na carcaça do distribuidor. Esse é um dos testes para saber se a bobininha está boa. Outra coisa que tem que cuidar é a questão da aranha. Por quê? A aranha, ela costuma rodar. Porque essa peça é separada dessa peça, do miolo. E aqui é só prensado. E aí, às vezes, o que acontece? Isso aqui, tu tira a tampa e ela cai aqui para dentro, né? E aí tu vira arranque no motor para colocar no ponto, ou para ver o PMS. E aí o motor vem e gira por aqui, ó, né? E aí tranca aqui na aranha. E aí roda só o miolo aqui e a aranha fica parada. E aí tira o distribuidor do ponto. Não tem nada a ver com o ponto do motor lá. O distribuidor acaba estragando. Se tu for perceber aqui, ó, esse aqui estava assim, eu acabei colocando no ponto novamente e dando um pinguinho de solda para ele não acontecer mais isso. Como tu faz para saber se isso aqui está no ponto? Com o rotor no lugar, o rotor geralmente tem uma marquinha no meio, ó. Esse aqui é o rotor velho, ó, ele tem a marquinha aqui. Tá? Esse aqui não tem, tá? Mas não importa, é o centro dele aqui, ó. Tá? Vai ter uma marquinha no distribuidor também, ó, que tá ela, ó. Essa marquinha aqui, tu coloca o rotor bem na reta dela, certo? Essas aranhazinhas aqui, ó, tem que estar na reta da bobina. No caso do 6 cilindros são 3 e do 4 cilindros são 4. Duas aqui e duas aqui. Não pode, por exemplo, o rotor tá reto ali, né? E ela tá assim, ó. Se tiver assim, é sinal que a aranha rodou em algum momento da vida. Pode ver, ó. Tem até umas marcas aqui já desse aqui, ó. Que alguma vez alguém deixou, ó, que tem outro, ó. Alguma vez alguém deixou isso aqui cair, ó. Ó, e aí elas travam e tira do ponto. Se isso acontecer, tu vai lá, faz isso que eu te digo aqui, ó, né? Confere aqui, se precisar voltar, tu tira essa travinha aqui fora, tira a aranha fora, e aí sim, com ela presa em alguma coisa, tu corrige esse centro em relação lá. Eu corrigi e também já dei um pontinho de solda para não acontecer mais. Isso é uma das coisas que incomoda bastante no distribuidor do Opala. Aproveitando o mesmo vídeo, já vou explicar também como funciona esse sistema de contrapeso do distribuidor. O que isso aqui faz, tá? Esse aqui é o famoso avanço centrífugo do distribuidor. E não é a mesma coisa do que o avanço a vácuo, são coisas diferentes. Mas vamos falar especificamente do avanço centrífugo. Ele serve para quê? Quando o motor começa a elevar a rotação, vou até colocar o rotor aqui para vocês verem. Tá, isso aqui está solto, independente, tá? Imagina que isso aqui lá no carro está fixo. Ó, o rotor é o eixo que está indo lá embaixo. Quando o motor começa a elevar a rotação, ó, nota que o rotor muda o ponto. Para quê? Para elevar o ponto em rotações mais altas. E quando o motor está desligado ou na lenta, ele retorna para não pesar tanto para o arranque e não ser um ponto travado, digamos, em 30 graus, que seria um absurdo tu virar arranque num motor com 30 graus. Então, para isso que serve o avanço centrífugo. E ele também serve para dar uma progressão no ponto. Conforme a tua rotação vai aumentando, os contrapesos vão, pela força centrífuga, vão indo em direção à carcaça e ele vai adiantando o ponto. Esse é o avanço centrífugo, que num distribuidor original funciona dessa forma. Agora, aproveitando o mesmo vídeo, vamos falar sobre como tu mudar a curva de ponto do teu distribuidor.
Tá vendo que aqui tem dois limitadores, certo? Ó, ele bate lá, ó, e bate lá. Isso aqui tá limitando o avanço centrífugo. Se tu fechar isso aqui mais, entortando um pouquinho aqui, ó, deixa eu pegar uma chave aqui. Ó, entortei e entortei. Ó, limitei o avanço centrífugo do distribuidor. O que isso aqui te permite em um motor preparado? Tu pode, por exemplo, limitar ele para te já partir com um ponto elevado. O padrão de um distribuidor original do Opala, se tu deixar com 12 graus inicial, ele vai aproximar ali de uns 30 graus final. Tá. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que eu limitei o ponto final. Eu consigo, vamos supor que eu queira os mesmos 30 graus no final do RPM, lá, 5.000 RPM, tá? Mas eu quero partir com um ponto mais elevado. Como eu limitei para ele não vai avançar tanto, eu já posso deixar, por exemplo, com 18 graus inicial. Como agora ele não vai avançar tanto, não vai avançar os 18 graus que ele avançaria normalmente, agora vamos supor que ele avança só 10, se eu deixar com 18, ele vai a 28. Então essa é uma forma de tu trabalhar o teu ponto, tá? O avanço do ponto centrífugo. Outra questão que tu pode trabalhar é na carga das molas. O que acontece, tá? Se a tua mola for mais fraca, ele tende a em menos RPM, por exemplo, em RPMs mais baixos, a mola já tende a deixar os contrapesos irem em direção às carcaças aqui, né? Então, por exemplo, uma mola mais fraca, em baixos RPMs, tu já tem um avanço muito grande de ponto. Se tu colocar uma carga de mola mais forte, ou entortar isso aqui também, ó. Por exemplo, aqui, ó, essa aqui tá até com folga, tá? Essa aqui eu já tinha mexido. Essa aqui eu já dei mais uma carga nela. Ó, tá até com uma folga aqui. Esse distribuidor não é original Bosch, tá? Mas vamos supor que eu pegue aqui, ó, e dê uma entortadinha nessa, ó, dei mais carga na mola, não tá mais frouxa, certo? Essa mola deu mais carga, ela vai segurar os contrapesos em direção ao centro do eixo. Então esse distribuidor aqui agora é um distribuidor que vai precisar de mais RPM para dar o mesmo avanço de ponto do que o outro que não tem mais carga nas molas aqui. E esse retrabalho de curva de ponto, não existe melhor ou pior, ou forma certa ou forma errada. Vai do gosto do preparador, vai do tipo de combustível, do projeto do motor, do objetivo do carro. Então são vários fatores, tá? Só estou explicando como se faz e o que muda cada coisa que se faz. Então, acho que deu para entender bem, mas vou mostrar aqui agora, aqui, ó, abrir. Vou abrir esse limitador aqui, ó. E vou abrir esse aqui. Tá? Agora é um distribuidor que eu tenho bem mais avanço. Olha lá, olha o que avançou no final do giro. Mas como eu dei mais carga aqui, é um distribuidor que vai avançar mais, porém vai avançar em RPMs mais altos. Se eu tirar a carga das molas aqui, é um distribuidor que além de ter muito avanço de ponto, ainda vai avançar rapidamente em baixos RPMs. E aí é teste, gurizada, projeto de motor, entre outras coisas. E aproveitando o embalo, vamos supor que tu queira fazer um projeto turbo e tu queira travar o distribuidor, o famoso distribuidor travado. Tem duas formas de fazer. Tu pode apertar os batentes lá até ele topar nos contrapesos e não deixar ele fazer esse serviço aqui, ó. Tá? Por exemplo, vai apertar isso aqui em direção aqui, apertar isso aqui em direção aqui, até travar isso aqui, tá? É a forma mais segura de se fazer, mas tem que desmanchar todo o distribuidor. Tem que tirar a bobininha fora, isso aqui é meio chatinho às vezes de tirar, tem que ter um certo cuidado para não quebrar ela, não acabar não estragando. Tá? Tem gente que consegue, só tirando as tampas laterais, consegue pelas tampas laterais, consegue apertar elas, tá? Esse caso aqui, por exemplo, dá bem tranquilo. Só que esse distribuidor, ele é um distribuidor paralelo. Então ele vem com a tampinha bem fácil de tirar. É com um parafusinho aqui na lateral.
Então, se um dia eu fosse travar um distribuidor desse modelo aqui, que é com parafusinho, é bem simples. Tira a tampinha lateral aqui, um parafusinho, aperta aquele contrapeso ali, gira para o outro lado, aperta aquele contrapeso, o batente do contrapeso, tá travado. Ó, esse aqui é um distribuidor Bosch, por exemplo, ó. Ele vem com uma tampinha que é um selo aqui, ó. Se tu tirar ela, geralmente ela já não fica mais no lugar. Aí tu vai ter um distribuidor aberto. O que pode ser uma coisa ruim, pegar pó, sujeira, terra, né? Mas dá também, não tô dizendo que não dá. A outra forma que tu tem para fazer é aquele parafuso ali, ó. Quando tu tira esse parafuso aqui, tu vai perceber que o eixo entra um dentro do outro aqui. Basicamente, olha lá. Tá vendo que o centro dele tá parado? Isso aqui é o centrífugo, ó. Olha lá, o meio lá tá parado. Então ele tá mexendo só a parte de fora ali, ó, de volta. Tu pode pegar e botar uma arruelinha, fazer de arame uma arruelinha que fica em toda a volta ali. Só que ela não pode encostar no eixo do centro, ela tem que só ficar na volta lá. Faz uma arruelinha que entra justinha aqui. Até com um aramezinho desse aqui tu consegue fazer. Pega uma coisa redondinha assim. Vou fazer a grosso modo aqui só para mostrar. Todo torto, tá? Mas basicamente isso aqui tem que entrar lá e ficar só na voltinha lá. Por quê? Porque aí essa arruelinha vai vir, vai apertar ele lá no fundo lá. Às vezes tem que trocar essa arruelinha para uma maior, que ele não pode passar pelo meio, né? Mas ela tem que entrar lá. E aí no que ele aperta um contra o outro, ele tira esse jogo do eixo aqui também, ó. Tá? Também dá para travar assim. Muito travei assim em carro turbo e funciona. A forma mais segura é aquela lá de baixo. Mas eu sempre travei assim também e nunca tive problema. Só tu tem que depois de colocar, bom, fez ali o teu sistema de trava, travou, encaixa um rotor no lugar, ó, e força para ver se ele não faz esse jogo aqui, ó. Não pode fazer esse jogo aqui. Um distribuidor travado praticamente vira um eixo só. Tu tem que forçar aqui e ele não pode fazer esse jogo aqui. Então, acho que expliquei bastante sobre distribuidor, expliquei sobre os contrapesos, sobre mola, sobre como travar, sobre como descobrir se o teu distribuidor está certo. Espero ter ajudado bastante gente aí. E era isso.